Olá, bom dia. O Maranhão já registrou este ano mais de 18 mil aberturas de novas empresas. Isso representa pouco mais de 5% com relação ao mesmo período do ano passado. Mas o que esses números indicam? A retomada da economia, um crescimento nessa economia? É sobre tudo isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para nos dar mais informações a respeito foi o Mauro Formiga, que é o gerente da Unidade de Negócios do Sebrae em São Luís. Bom dia, doutor Mauro. Bom dia, Elda. Bom dia aos telespectadores. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Esse número de 18 mil, na verdade é mais de 18 mil, quase 19, né? Ele representa um crescimento bem, vamos dizer, bem substancioso com relação ao ano passado, né? Sim, é importante registrar que isso representa um crescimento de 5,4% relativamente a 2023. São empresas, é importante registrar que são empresas ativas, formalizadas, de todos os portes, em todos os setores de atividade econômica. Nós temos desde o microempreendedor individual, microempresas, empresas de pequeno porte e aquelas que são consideradas demais, que elas não integram o público-alvo direto com o qual o Sebrae trabalha. São médias e grandes empresas ou empresas que por algum motivo não declararam no momento do registro qual é o seu porte. Eu gostei desse demais, quer dizer, engloba muita coisa nesse demais, né? Porque você citou micro pequenas, nessa conjuntura toda, nesse leque de opções que o senhor deu aí, onde é que dá para quantificar onde mais está sendo abertas novas empresas? Nós temos principalmente microempreendedores individuais e microempresas. Elas representam aproximadamente quase 80% das empresas ativas existentes. Portanto, são nesses portes onde se registram as maiores aberturas de empresas. Para você ter uma ideia, para o telespectador ter uma ideia, o Maranhão tem aproximadamente 282 mil. São dados de setembro, 282.400 empresas ativas e formalizadas, portanto. No estado inteiro, né? No estado inteiro. Sim. Dessas, 44%, isso representa aproximadamente 124 mil, são microempreendedores individuais, os MEIs, a sigla é MEI. E nós temos 122 mil que são microempresas, que são aquelas que têm faturamento entre R$81 mil, o limite, o teto de faturamento do MEI, e R$360 mil. Então você tem aí, na sequência, as empresas de pequeno porte, que representam juntas, MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte, representam juntos 94% das empresas ativas existentes no estado, ficando 6% para as demais, médias e grandes. As demais, né? Então a gente fica com as pequenas empresas, na verdade, né? Isso significa, desse universo todo de MEI, pequena empresa, empresa de médio porte, de grande porte, tem um setor que você diga assim, esse aqui tem se destacado mais, é nesse setor que todo mundo quase está apostando. O setor de comércio e serviços são aqueles mais representativos, eles representam aproximadamente pouco mais de 80% das empresas existentes, seguidos pela indústria, com 6,6%, construção civil com 5,4% e empresas do setor agropecuário também. Então tá. Do estado, eu sei que o senhor representa a unidade de São Luís. Dentro aqui da ilha, a gente tem essa região metropolitana, e do estado de uma forma geral, tem algum ponto onde você diga que, assim, aqui o crescimento, a gente está registrando um crescimento maior por determinadas razões, tem pontos assim ou isso se difunde no estado inteiro? Isso, de um modo geral, isso se distribui no estado inteiro. É evidente que São Luís, por representar quase 40% da densidade empresarial do estado, ou seja, 39% das empresas ativas e formais estarem aqui em São Luís, quando eu me refiro em São Luís, a ilha de São Luís, a região metropolitana, os 4 municípios. A gente bota os 4 municípios, né? Certo. Isso, então, isso tem um peso relativo um pouco maior. E eu diria assim, que isso se deve a
uma maior quantidade de pessoas empregadas, a economia brasileira, ela em certa medida tem tido uma melhoria relativa. Já se registram revisões, tanto pelo governo como por analistas econômicos, casa de investimento, revisões de um crescimento do produto interno bruto maior em 2024. As revisões passam entre 3,2% e 3,5% na média da maioria dos analistas. Então, Elda, isso, em certa medida, isso vem contribuindo também para que se registre uma maior abertura de empresas. A confiança do empreendedor, aliada à necessidade, aliada a oportunidades de investimento, tem feito com que mais pessoas empreendam. Entendi. A gente conversou há pouco tempo com o secretário de Trabalho do Estado e falamos do crescimento do número de pessoas, a entrada de novas pessoas no mercado de trabalho, inclusive com a situação formalizada. Eu sei que isso se deve muito ao setor público, mas a gente também pode acreditar uma ponta disso, uma parte disso, a esse crescimento da abertura de novas empresas, não é, doutor Funil? Sem dúvida, inclusive porque são ações interligadas, integradas. A gente pode imaginar o seguinte: essa melhoria relativa que vem se registrando do crescimento econômico, do crescimento do produto interno bruto, ela se reflete, por exemplo, em alguma medida em melhoria da arrecadação tributária, seja do governo federal, seja do governo estadual, sejam dos governos municipais. Essa melhoria da arrecadação tributária, ela faz com que o gasto público também, ele se eleve. Elevando-se o gasto público, e aí existe o gasto de custeio e o gasto de investimento. É interessante que o gasto de investimento, a gente diria que é aquele gasto mais relevante, mais importante, porque ele é um multiplicador de empregos dentro da economia. A gente está falando aí de construção civil, a gente está falando de infraestrutura, obras de infraestrutura, de investimentos sociais, mas o gasto de custeio também, obviamente, tem a sua importância. Então, isso, em certa medida, também contribui para aumentar a demanda, aumentar a taxa, aumentar a demanda por produtos e serviços que o micro e pequeno empreendedor podem fornecer, seja para o setor público, por meio das compras públicas, compras governamentais, seja na própria economia, porque a economia é muito dinâmica. Você tem desde o micro até o grande empresário. Então, você tem uma cadeia de fornecimento de bens e de serviços aí, e isso acaba gerando emprego, que gera renda, que gera mais possibilidades de tomada de crédito, aumenta o consumo dentro da economia, e num efeito que a gente diria em cascata, um pouco bola de neve, e sim, em alguma medida, isso repercute em melhorias, seja na geração de emprego. O Brasil está registrando uma taxa de desemprego medida pelo IBGE relativamente baixa, em torno de 6,6%, seja na geração de negócios. Com toda certeza. E quando vai chegando assim o final do ano, de alguma forma, esse oferecimento de novas vagas, principalmente no setor de serviço, no comércio, até na construção civil, isso também eleva um pouquinho esses números, né? Isso contribui, sim. O final de ano normalmente é um período festivo, é um período em que ocorrem ofertas, ocorrem promoções, as pessoas recebem 13º salário. Esse ano também teve um fator atípico, então essas festas de final de ano, elas ajudam nisso. A gente teve, além dos gastos públicos normais, nós tivemos um período eleitoral. Nesse período eleitoral houve também muito gasto eleitoral na economia, do fundo eleitoral, do fundo partidário. Então, isso, em certa medida, também contribui para movimentar a economia. Foi dinheiro injetado na economia, né? Que fez essa roda girar mais rápido, né? Dinheiro injetado na economia, com serviços e produtos comprados dos pequenos negócios, das pequenas empresas. E isso tem a sua importância também, que somado às festividades de final de ano, onde as pessoas recebem 13º, isso acaba também ajudando a impulsionar, a manter o nível de atividade econômica. Ok, nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, é rapidinho, a gente toma uma água, toma um café, aquilo que a gente faz no intervalo. Mas a gente volta já para conversar, porque é um minutinho só e eu estou de volta.
Já estamos de volta conversando aqui sobre a abertura de novas empresas no Maranhão e eu estou conversando com o gerente de negócios do Sebrae, doutor Mauro Formiga, e a gente estava falando nesse crescimento. Mas assim, a gente fica pensando assim, o empreendedorismo, aí vamos falar só dessa parte, o empreendedorismo vamos estar muito na moda, todo mundo de alguma forma está buscando alguma forma de empreender. Só que muita gente não pensa que antes de empreender tem que aprender. A vida útil dessas empresas abertas agora, doutor Mauro, antes a gente falava em 7 anos, 10 anos, a gente tem um período de vida útil ou a gente pode dizer que elas já estão conseguindo ter uma vida longa? Elda, infelizmente ainda existe um nível de mortalidade de empresas muito elevado no primeiro ano, até o terceiro ano de vida, até o quinto ano, até o sétimo ano de vida. Então isso ocorre no mundo, isso ocorre em todos os países, isso ocorre no Brasil, no Maranhão, em São Luís. Infelizmente isso ocorre por um leque de motivos que a gente poderia mencionar aqui. Por isso, para que essa estatística ela seja diminuída e ela em alguma medida ela vem sendo diminuída ao longo do tempo, é muito importante o planejamento, é muito importante que as pessoas que empreendam, elas busquem planejar o seu negócio, elas busquem adquirir conhecimento para o seu negócio. Isso é muito simples, da mesma forma em que qualquer profissional, você, por exemplo, jornalista, você cursa uma faculdade de jornalismo ou de qualquer outra natureza, você planeja uma entrevista em um estúdio, né? Da mesma forma em que um médico cursa uma faculdade de medicina, planeja quando vai fazer um procedimento, uma cirurgia, planeja a sua atuação ou qualquer outra atividade, eu citei 2 como exemplo, mas qualquer outra atividade de nível técnico, né? É muito importante que para empreender você busque conhecimento, o empreendedor busque conhecimento, planeje o seu negócio e conte com entidades parceiras do negócio que busquem fomentar o empreendedorismo. No caso, no Sebrae, nós dispomos de um leque de soluções para o empreendedor, para que ele tenha maiores chances de êxito, porque empreender é muito importante, mas é desafiador, tem os seus desafios. Sim, é muito desafiador. Eu sei que às vezes a gente vai por absoluta necessidade, né? Mas a partir daí a gente pode também criar novas habilidades, né? E isso a gente só vai ter a partir de conhecimento. As pessoas já descobriram isso, quer dizer, as pessoas procuram o Sebrae para ter esse conhecimento, para garantir uma vida mais longa para essas empresas? Muitas pessoas procuram, têm essa consciência, como você mesma falou, pessoas que empreendem por necessidade, via de regra, ou deixaram o emprego, estão no seu trabalho, eles precisam agregar renda, pessoas que sonham em abrir um próprio negócio como um projeto pessoal de vida mesmo, ter mais flexibilidade para administrar o seu tempo, cuidar de um negócio da família. Existem as pessoas que têm essa consciência, existem outros que têm essa consciência, mas nem sempre dedicam um tempo a essa atividade, seja pela correria do dia a dia, seja mesmo porque acabaram não priorizando isso. Não perceberam a importância disso, Não perceberam a né? importância. Então, existem os outros que têm, vamos dizer assim, têm mais clareza, vamos dizer, têm pé no chão e que planejam o seu negócio, retardam muitas vezes até uma decisão de investimento, né? Procuram o Sebrae para obter essas orientações, obter informações, planejar o seu negócio, transformar uma ideia de negócio em um plano de negócio sólido, com análise de viabilidade econômico-financeira, análise da concorrência, análise do mercado, verificação de quem são os seus fornecedores, estudo de localização, onde o seu empreendimento pode melhor ser realizado. Então, nós temos essas ferramentas, algumas delas são disponibilizadas de forma gratuita nos canais do próprio Sebrae, né, sebrae.com.br, na loja do Sebrae, ferramentas de agendamento de cursos online, nas diversas temáticas, melhoria de venda, planejamento de negócio, planejamento financeiro, marketing digital, atendimento ao cliente. Algumas são
absolutamente gratuitas, alguns cursos de oficinas. E outros são pagos, mas a um custo subsidiado. O Sebrae, como ele tem uma receita, que é a receita oriunda das médias e grandes empresas, que transita pelo orçamento da União, ele subsidia uma parte desse serviço. Então, nós temos cursos presenciais pagos a um custo subsidiado, curso de uma semana de gestão financeira, por exemplo, em torno de R$100, uma semana de curso, das 18 às 22 horas nas nossas unidades, né? E temos também as consultorias na área de gestão e na área de inovação e de tecnologia. É muito importante esse ponto, inovação e tecnologia. Inovação e tecnologia, porque às vezes você diz, eu vou botar uma loja de roupa, vamos pegar uma coisa bem básica. Esse ponto aqui é bem bonitinho, não interessa se o ponto é bonitinho, interessa a localização dele, se serve os objetivos que você tem, né? E isso é preciso estudar, não é só dizer eu vou fazer isso, tem que saber como fazer isso, não é isso? Tem que saber como fazer isso, além de definir bem o local físico de instalação da sua empresa. Influencia muito? Influencia. O local é importante, mas, porém, ele não é determinante. Ele é importante no seguinte aspecto: você escolher um bom local, um local de bom fluxo de pessoas, é muito importante. Mas a gente precisa se lembrar também que o mundo está digitalizado. Hoje se vende muito pelas plataformas. Hoje se vende por meio de delivery também. Então, tem empresas, e aí não são só as grandes, a exemplo de Amazon, Mercado Livre, as mega empresas, as microempresas também, elas também vendem. Muitas vezes você não precisa necessariamente ter uma loja física. Se você tiver uma presença digital importante, com informações, marketing digital, bom posicionamento em termos de suas redes sociais, você também pode ser bem sucedido no mercado. Foi bom você tocar nisso. Até que ponto o e-commerce, né, essa venda pela internet, ela interfere no resultado do comércio de uma forma geral? Porque às vezes você diz, você vai quebrar o comércio, todo mundo compra pelos sites, ninguém quer mais sair de casa para comprar, é muito mais fácil você comprar em casa e receber sua mercadoria em casa, às vezes num tempo bem recorde, vamos dizer assim. Isso, qual é o impacto que isso tem numa loja, no comércio de uma forma geral, e eu falei no comércio físico de São Luís, por exemplo? Não tenha dúvida que essas vendas por meio das grandes plataformas, a Amazon, Mercado Livre, entre outras, elas, em alguma medida, elas impactam os pequenos negócios. Entretanto, eu diria, e as observações da realidade mostram, que há espaço para todos, ou seja, você tem bairros, aqui em São Luís, vou mencionar como exemplo, por exemplo, você tem bairros como Coatraque, como Cidade Operária, como Anjo da Guarda, que na realidade funcionam como uma verdadeira cidade. Então, não necessariamente as pessoas adquirem bens, produtos e adquirem serviços também. Nem tudo é vendido pela internet e ainda assim existem coisas que são vendidas pela internet, muitas vezes a preços até mais competitivos do que comprar do pequeno comércio local, do pequeno serviço local. Mas existe uma questão também de fidelização. A pessoa se fideliza ao bairro onde ela vive. Em bairros como Coatraque, por exemplo, você tem shoppings no Coatraque. Então as pessoas têm aquele hábito de sair de casa também. Não é só adquirir pela internet, sair, assistir a um filme, ir a um restaurante, ir a um salão de beleza. Então, sempre tem... Escolher a mercadoria, tocar a mercadoria ainda tem seu atrativo, né? Tocar a mercadoria, experimentar uma roupa, um calçado. Isso. Muitas vezes a relação, em bairros isso ocorre muito, a relação das pessoas com aquele estabelecimento, com o proprietário daquele estabelecimento, onde ele muitas vezes é conhecido pelo nome e vice-versa também. Hábitos que estão arraigados na cultura das pessoas. Ir a um festival da Jussara no Maracanã, por exemplo. Ir a um festival de peixe, onde são realizados esses festivais de peixe. Ir a uma feirinha do produtor aqui em São Luís. Isso, é verdade, é verdade. Então, assim, eu diria que afeta, voltando ao ponto principal da sua pergunta, afeta o impacto das grandes, impacta
os pequenos negócios, porém eles não são determinantes. Tem alternativas para esses pequenos negócios? O mundo desde a pré-história que tem espaço para os pequenos, para os médios e para os grandes. E mais do que isso, tem espaço para que instituições, a exemplo do SEBRAE, entre outras, atuem para fortalecer os micro e os pequenos para que eles se tornem médios e para que eles se tornem grandes também. Só uma última observação. Bairros assim como Coatraque, Coab, Cidade Operária, elas acabaram se tornando polos comerciais. Quer dizer, hoje a gente pode dizer que quem mora num bairro desse, ele nem precisa vir no centro da cidade ou em qualquer outro lugar fazer compra, porque lá ele já se tornou um polo comercial que abriga quase todo tipo de comércio. Em grande medida, sim. Você tem uma ideia, em bairros como a Cidade Operária, em determinadas avenidas, determinados corredores, o metro quadrado de aluguel comercial, ele é mais caro do que em algumas áreas consideradas nobres aqui em São Luís, né? Que a Cidade Operária não seja nobre, é nobre também, faz parte da nossa cidade, mas... Não, a gente está falando do jeito que é conhecido, né? Então, esses bairros, em grande medida, eles têm uma oferta de serviços e de produtos que as pessoas se deslocam se quiserem, por preferência, mas não necessariamente precisam despender tempo, pegar um ônibus ou pegar um carro, pagar estacionamento, perder tempo no trânsito para adquirir produtos ou serviços que eles dispõem localmente. Porque lá mesmo tem tudo à disposição, com toda certeza. Praticamente tudo, né? Olha, a gente passaria a manhã inteira falando aqui, ainda teria coisa para falar com toda certeza, mas não vamos nos faltar oportunidades, eu acredito. Doutor Mauro Formiga, muito obrigada por ter vindo me ajudar a fazer o café de hoje, por compartilhar todas essas informações. Obrigado a você, aos telespectadores da TV Assembleia. Estamos à disposição para falar em outras oportunidades. Muito obrigada e bom dia. Bom dia para você que está aí do outro lado, que ficou sabendo tudo sobre o crescimento de empresas no Maranhão, a abertura de novas empresas e o crescimento delas. Essa é a nossa função, levar para você essa informação todo dia de manhãzinha aqui nessa mesa de café para tornar o seu dia bem informado. Tchau e até a próxima.